Bem-vindos particularmente vós, que participais na peregrinação nacional da família comboniana, presidida por Dom Armindo Esteves Domingos, Bispo Auxiliar do Porto, vindes para serdes confirmados na vossa decisão missionária de serdes, com São Daniel Comboni, testemunhas do que vistes e ouvistes. Hoje celebramos a memória de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Durante a celebração, devemos manter as distâncias de segurança uns dos outros, exceto aqueles que convivem na mesma casa. Chamamos a atenção para a sinalética que indica o sentido das deslocações e dos movimentos, tanto durante a missa como para a entrada e saída. Estejamos atentos às indicações da equipa de vigilantes e acolhedores. Preparemos os nossos corações para participar neste momento alto da vida de qualquer cristão, que é celebrar na sua vida a presença do Senhor Jesus ressuscitado. É isso a celebração da Eucaristia. O nosso Deus alimenta-nos com a sua vida. E em Fátima encontramos o exemplo dos pastorinhos que tanto viveram para a Eucaristia, ansiando pela Eucaristia. Disponhamos-nos, pois, criemos condições interiores para um silêncio que permita que a celebração aconteça no coração de cada um. E cantemos todos juntos. Aclamai o Senhor, os corações retos devem louvá-lo. Cantai-lhe um cântico novo, cantai-lhe com arte e com alma. Os justos viverão eternamente, a sua recompensa está no Senhor. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os justos viverão eternamente, e a sua recompensa está no Senhor. A palavra do Senhor criou os céus, o sopro da sua boca os adornou. Foi Ele quem juntou as águas do mar e distribuiu pela terra os oceanos. Os justos viverão eternamente, e a sua recompensa está no Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, celebramos os seus mistérios. Aceitemos o convite que brota fortemente deste lugar santo. Convertei-vos. Aceitai a misericórdia do Senhor e peçamos perdão dos pecados. E digamos com humildade: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que rogueis que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que suscitastes na vossa Igreja Santo Inácio de Loyola para propagar a maior glória do vosso nome, concedei que à sua imitação e com o seu auxílio, combatendo o bom combate na terra, participemos da sua vitória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés, dizendo: contareis 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que durante esse período de tempo serão 49 anos. No dia 10 do 7º mês, mandarás fazer uma proclamação ao som da trombeta. É o dia das expiações. Tocareis a trombeta por toda a vossa terra. De 50 em 50 anos promulgareis um ano santo e proclamareis no país a liberdade de todos os habitantes da terra. Será para vós um jubileu. Cada um tornará a possuir a sua propriedade e cada um voltará à sua família. O 50º ano será para vós um ano jubilar. Não semeareis, nem ceifareis as espigas que tiverem nascido espontaneamente, nem vindimareis as vinhas não podadas.
é um jubileu que será para vós sagrado. Comereis do pão os campos que forem produzindo. Nesse ano jubilar, cada um tornará a possuir a sua propriedade. Se venderdes alguma coisa ao teu próximo, ou se lhe comprares alguma coisa, nenhum de vós prejudique o seu irmão. Comprarás ao teu próximo, tendo em conta o número de anos depois do jubileu, e ele te venderá segundo o número dos anos de colheita. Quanto maior for o número de anos, maior será o preço. Quanto menos for o número de anos, menor será o preço, pois o que ele te vende é um certo número de colheitas. Nenhum de vós prejudique o seu próximo. Temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. A terra produziu os seus frutos. O Senhor nosso Deus nos abençoe. Deus nos dê a sua bênção e chega o seu louvor aos confins da terra.
sejais, Senhor, pelos povos de toda a Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus e disse aos seus familiares: esse homem é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Por isso é que nele se exercem tais poderes miraculosos. De facto, Herodes tinha mandado prender João e algemá-lo no cárcere por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Porque João dizia constantemente a Herodes: não te é permitido tê-la por mulher. E embora quisesse dar-lhe a morte, tinha receio da multidão que o considerava como profeta. Ocorreu, entretanto, o aniversário de Herodes, e a filha de Herodíades dançou diante dos convidados. Agradou de tal maneira a Herodes que este lhe prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Instigada pela mãe, ela respondeu: dá-me agora mesmo, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou consternado, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe a dessem e mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram buscar o seu cadáver e deram-lhe sepultura. Depois foram dar a notícia a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós,
Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Que bem fica hoje este canto, esta oração do Salmo, que nos faz contemplar os povos da terra, num lugar onde conflui gente vinda de todos esses lugares, onde a Mãe do Céu a todos acolhe de braços e coração aberto. Assim saúdo cada um de vós, irmãos, que mesmo nestes tempos de pandemia já começais a circular e que vindes aqui, quem sabe, agradecer os tempos das dificuldades vencidas e pedir novos horizontes para esta humanidade aflita. Saúdo cada um, em especial algumas crianças cujas vozes me chegaram cá acima e que muitos em dia de sábado aqui vêm com os seus pais e familiares também pedir a bênção da Mãe. Dou graças a Deus, louvo a Deus também pelos seus santos. Santo Inácio, que a Igreja hoje celebra, o fundador dos jesuítas, e assim toda a família dos jesuítas do mundo, mas de uma maneira particular a família comboniana, que faz hoje a sua peregrinação a este lugar da Mãe do Céu. Juntos, eles comigo e eu com eles, e deixai que saúde de uma maneira particular toda essa grande família nos seus sacerdotes, religiosos, leigos, gente espalhada por todo o mundo, gente que tenha no coração e no nome a missão evangelizadora de toda a Igreja. Pedimos assim à Nossa Senhora, a quem o Papa chama de estrela da nova evangelização, que seja ela a servirmos a nós todos de modelo. Movidos pelo carisma desse grande santo, São Daniel Comboni, um apaixonado da missão, esta sua família espiritual e missionária vem aqui com um lema. Com Comboni somos testemunhas do que vimos e ouvimos. Faz-me imediatamente lembrar aquele belo poema de Sofia de Melo Breiner, também feito canção e, quem sabe, cantado por muitos de vós. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E nesse poema, Sofia de Melo Breiner diz: vemos, ouvimos e lemos relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. Caros amigos, o nosso tempo é tempo de imagens de todo o género, mas também tão seguidas que se apagam umas às outras, provavelmente sem consequências. É um tempo de ruídos fortes, quem sabe, para não nos ouvirmos a nós próprios. Um tempo de sentimentos tão passageiros que não deixam marca. E numa sociedade tão marcada pelos avanços da técnica e da ciência, que volta a marcar pontos, nomeadamente com a pandemia, facilmente nos rendemos a um certo determinismo de estudos e projeções, de previsões em macro, feitas por analistas ou influenciadores digitais da moda. Corremos o risco de descurar o papel que cada um tem e o contributo indispensável que pode dar para fazer história no momento que vivemos. Quem sabe, o comodismo torna-nos cegos, surdos e mudos, e por isso não vemos, não lemos e não ouvimos. O sensacionalismo tolda-nos, quem sabe, o testemunho evangélico hoje tão requerido. Ficará o mundo mais pobre
se esquecermos quanto somos importantes e até determinantes nos nossos ambientes, em casa, no trabalho, na igreja. O meu contributo pode ser pouco, alguém dizia, mas se não o der, ninguém o dará. E o Papa resumia: podemos ser todos frágeis, mas somos também todos importantes. E dizia-o no meio desta pandemia que ainda nos assola. Testemunhas do que vimos e ouvimos. Deixai uma provocação. Será que sim? Será que quando sairmos deste recinto ainda lembramos o que vimos e ouvimos? E que faremos? Tem consequências na nossa vida e em ambientes e até no mundo, neste planeta maravilhoso, cada vez mais perigoso, instável, desigual e injusto. Nós cristãos não nos teremos tornado um terreno permissivo, prontos a receber em festa tudo o que seja novidade, a permitir tudo o que traga bem-estar e estimule os sentidos. Estamos, caríssimos irmãos, nesta encruzilhada de mudança de época, um pouco desnorteados, a que se veio juntar ainda mais uma série de dificuldades com a pandemia, também na vivência e transmissão da fé. Perante o risco de se perder a paixão de ser cristão, oxalá se solte de novo o grito de Daniel Comboni: estou pronto a dar 1000 vezes a minha vida pela missão. Na sua vida de jovem, tudo se clarificou ao escutar o testemunho de um padre. Era o padre Vinco, um missionário que regressava do continente africano. Este falou das regiões inexploradas, onde povos inteiros morriam de fome e de doenças, e também assolados ainda nessa altura pela escravidão, pelo negócio dos escravos. Referiu também que muitos cristãos tinham tentado lá chegar, mas viriam a falecer por causa do cansaço e de doenças tropicais, ou tinham regressado à Europa doentes e desanimados. O quadro era de fugir, mas Comboni sentiu-se interpelado. É nas dificuldades que nascem os heróis, e decidiu consagrar a sua vida à evangelização do continente africano. Mais tarde confessaria: o meu primeiro amor, o meu amor da juventude foi a infelicidade dos irmãos africanos. Estou inteiramente disposto a suportar sem medo a morte, mesmo no mais atroz dos martírios, ainda que para salvar uma só pessoa da África. Resolvido como estou a dar 1000 vezes a vida pela redenção da África. Irmãos, a palavra de Deus na primeira leitura lançava um apelo: ninguém de vós prejudique o seu próximo. Temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Jesus acrescentaria coração a este mandato e diria: amai-vos como eu vos amei. E depois de lavar os pés aos apóstolos diria: dei-vos o exemplo, como eu fiz, fazei vós também. A palavra é sempre uma mensagem direta e pessoal enviada por quem nos ama como ninguém. E nesta leitura do Levítico, o livro da lei, que fala dessa lei eterna, uma lei de amor que não deixa nada de fora, fala das relações recíprocas, fala da forma como lidar com a terra fértil, a obrigação de a deixar descansar, de não a explorar até à exaustão aquilo que estamos a fazer à criação, o cuidado das trocas através de compra e venda justa. É um relato que levaria São Francisco de Assis e o nosso Papa Francisco a dizer, como cantamos no Salmo: louvado sejas, meu Senhor, mas que nos leva também a alargar o âmbito da nossa missão. E é em Jesus Cristo, no Evangelho, que aparece na leitura de hoje, um pouco como o fantasma de João Batista, esse profeta morto por causa da força cortante das suas palavras denunciadoras do mal. Jesus
fará dos seus discípulos os artistas que serão notícia dele próprio. Ninguém será maior que ele, ninguém irá por conta própria, nenhum será maior que o Mestre, a dizer-nos que as nossas estruturas, métodos ou projetos pastorais de quem é enviado ou são os mesmos de Jesus ou não servem o homem, seja em que época for. Hoje falamos muito de missão, até falamos da missão na profissão que desempenhamos, na educação dos filhos, nas atividades da paróquia. É um uso múltiplo do termo que revela uma verdade importante, que por trás da variedade dos muitos compromissos há um denominador comum, a possibilidade de sermos testemunhas. Mas há também o risco de se perder o significado forte da missão, que é a abertura de Jesus a toda a humanidade, essa marca do para todos. Se algum projeto de igreja, projeto pastoral, queremos ver se há a marca do Evangelho, perguntemo-nos se ela se dirige a todos ou se é apenas para algumas elites, para as pessoas dos nossos interesses. Um outro perigo é pensar a missão apenas como um ponto de chegada de um longo caminho formativo, como uma última fase. Em vez disso, a missão tem que ser o horizonte para onde olhamos de imediato. E esta missão ad gentes que Daniel Comboni trouxe de uma maneira muito forte a toda a Igreja, revela um modo de fazer missão, não tanto um lugar onde a fazer. Diz o modo de ser Igreja, sempre em tensão, a pensar em todos. Como nos tempos de João Batista, também os seus discípulos de hoje se veem confrontados com um mundo que não aceita a crítica de costumes. Cai-se então numa religiosidade sem forma, talvez imatura. Assistem-se a comunidades eclesiais com pouco espírito fraterno, com pouco testemunho evangélico, pouca conversão. Tudo isto pede que não se caia numa tentação fácil de olhar para a frente, imaginando apenas mudanças e deixando aquilo que consideramos velho. Em vez disso, esta situação deveria levar-nos a olhar para trás e a reavivar corajosamente a memória do Senhor Jesus para sermos mais evangélicos, diria mesmo simplesmente evangélicos. Qualquer que seja o futuro, o certo é que o Evangelho não será menos necessário, mas mais necessário. Não será menos atual, mas mais atual. E depois de uma experiência de 2000 anos de história, disto devemos estar seguros. Cada vez que nos afastamos do Evangelho, do seu conteúdo e estilo, para apressar os tempos, caímos no falhanço. Oxalá, neste pós-pandemia, a Igreja possa ter uma única aposta, entrar nos novos tempos, rejuvenescida, livre, purificada, aliviada, quem sabe, de armadilhas que em 2000 anos de história inevitavelmente a tornaram pesada, sem olhos para os pecados e crimes dos nossos dias, sem capacidade de compaixão e misericórdia em muitos lugares da terra. O pó da história pode ter o seu fascínio, mas a limpidez do Evangelho tem certamente mais. Isto não significa um romântico desejo de voltar às origens, mas o desejo de um esforço extra para uma maior e mais imediata limpidez. Já não é o tempo das origens, no entanto, elas são o ponto fixo para uma referência que não engane. As formas de hoje podem ser diferentes das de então, mas devem ser formas que atualizam o caminho que Jesus percorreu e não outro, e que mostram com clareza ao homem de hoje o rosto do Deus que Jesus revelou, o Deus que é amor
não outro. Precisamos de sonhar então este futuro de comunidades evangélicas, famílias evangélicas, onde cada um se senta com o irmão a ler as mesmas palavras do Evangelho, se empenham a construir a comunhão, a ser testemunhas desse amor que os une em Jesus. O pobre, o doente, o idoso, o frágil, sentir-se-ão acarinhados pelo mesmo olhar amoroso e eterno de Deus. Desse amor poderá brotar qualquer obra social, formativa ou assistencial. Se soubermos salvar esta profecia do amor e da gratuidade, a Igreja não será nunca confundida com uma IPSS ou uma ONG, mas será missão de amor. Isto mesmo diz a vida de Santo Inácio de Loyola, que a liturgia celebra hoje. Um nobre espanhol que se converte aos 30 anos de idade, após ler, num percurso longo, mas onde foi decisivo, o livro A Vida de Cristo. Essa semente que nele caiu marcará uma vida a tantos seguidores. E num século em que 1/3 da Europa se ligou ao protestantismo, Inácio foi, sem dúvida, um lutador suscitado pela providência para atender de modo pleno às necessidades da reforma e à reforma da Igreja. Como ele, como Comboni, também nós nascemos com capacidade generativa, por isso, de certa forma, fundadores de novos rumos de vida, capazes de atrair pelo testemunho do que vimos e ouvimos. Ele rezava, Santo Inácio dizia: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo o que tenho e possuo. Vós modestes, a vós, Senhor, o restituo. Tudo é vosso, disponde de tudo, à vossa inteira vontade. Dai-me o vosso amor e graça, que esta me basta. A missão, e termino, precisa de leveza e simplicidade, a dos santos, a dos pastorinhos, a das mães e pais de família, de todos os servidores anónimos. Precisa de ser missão capaz de ir dos gestos sagrados até às relações fraternas, do santuário ao seu corpo presente nos irmãos pobres, do templo de pedra para a comunidade, do sagrado à vida, da grandiosidade dos edifícios aos seus mais pequeninos. Testemunhá-lo é a missão de sempre, contínua e alegre, mesmo que nos seja pedida a vida 1000 vezes. Irmãos e irmãs, por intercessão de Santo Inácio de Loyola, oremos ao bom pastor para que nos ensine a trabalhar para a sua maior glória e nos guie nos caminhos da santidade, dizendo: guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pela Igreja una, santa e apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio
de Santo Inácio de Loyola e a conduza às verdadeiras alegrias. Oremos, irmãos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pelo Papa Francisco e por todos os pastores, para que instruam os cristãos com a palavra divina e saibam ser homens contemplativos na ação apostólica. Oremos, irmãos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Por todos os membros da Companhia de Jesus, para que, imitando Santo Inácio de Loyola, possam fazer a experiência espiritual que ele fez. Oremos, irmãos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Por todos aqueles que se desorientaram na vida, para que, seguindo o exemplo de Santo Inácio, voltem a encontrar a fé em Cristo. Oremos, irmãos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pelos missionários religiosos, irmãos leigos, para que conheçam a Cristo sempre mais intimamente, a fim de o amarem com ardor e o seguirem com paixão. Oremos, irmãos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Para que a Virgem Santa Maria, saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos ao Senhor. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Por todos os membros da família camboniana e por todos os missionários espalhados pelo mundo inteiro, especialmente os que se encontram em situações difíceis, para que se sintam em nossos corações a ternura e a força de Deus e vivamos a nossa vida cristã com verdadeiro espírito missionário, sempre e em toda a parte. Oremos ao Senhor. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Deus de misericórdia, ouvi com bondade os vossos servos e, por intercessão de Santo Inácio de Loyola, concedei-lhes as graças que vos pedem. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que vos apresentamos na festa de Santo Inácio de Loyola e concedei que os santos mistérios que instituíste como fonte de toda a santidade nos purifiquem na verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo António e todos aqueles e aquelas que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Inácio e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, rezemos confiantes como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre O convosco. amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. E enquanto comungamos, cantemos. Aclamai a Deus, nossa força. Aplaudi ao Deus de Jacó. O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha e saciou-nos com o mel dos rochedos e saciou-nos com o mel dos rochedos. Entoai cânticos ao som do tamboril, da cítara harmoniosa e da lira. O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha e saciou-nos com o mel dos rochedos e saciou-nos com o mel dos rochedos. Fazei ressoar a trombeta. O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha
proteção para Israel. É um preceito do Deus de Jacó. O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha e saciou-nos com o mel dos rochedos, e saciou-nos com o mel dos rochedos. Escuta, meu povo, a minha advertência. Assim, Israel, me prestes ouvidos. O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha e saciou-nos com o mel dos rochedos, e saciou-nos com o mel dos rochedos. Não terás contigo um Deus alheio, nem adorarás divindades estranhas. O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha e saciou-nos com o mel dos rochedos, e saciou-nos com o mel dos rochedos. Eu, Senhor, sou teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito. Abre a tua boca e enche-la. O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha e saciou-nos com o mel dos rochedos, e saciou-nos com o mel dos rochedos. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele.
que seguem o Cordeiro estão na presença de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor nosso Deus, que este sacrifício de louvor oferecido em ação de graças na festa de Santo Inácio de Loyola nos conduza à bem-aventurança eterna para louvarmos sem fim a vossa imensa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como a família comboniana hoje vem para se afirmar testemunha do que viram e ouviram, também este santuário se ergue sobre o testemunho de 3 crianças que testemunharam o que viram e ouviram da Senhora. Fátima é o santuário da infância e por isso hoje aqui faremos a bênção das crianças. Estais muitas nesta Assembleia, sobre vós pousará a bênção de Deus e estender-se-á a partir daqui a todas as crianças do mundo, particularmente aquelas que mais sofrem, levando a todas o olhar bondoso de Deus e de sua Mãe. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem as recebe, a vós recebe. Dignai-vos derramar a vossa bênção
sobre as crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça, como vós. Se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Algumas informações da vida do santuário. Na próxima quarta-feira, às 21h15, haverá uma visita temática à exposição temporária Rostos de Fátima. Recomendamos a todos, se a quiserdes ver hoje, vale bem a pena. A visita temática será sobre o tema Os Rostos que Difundem a Mensagem. Será orientada por Sónia Vazão. A exposição encontra-se no Convívio Santo Agostinho, sob a Basílica da Santíssima Trindade. No próximo sábado, 7 de agosto, é primeiro sábado. Far-se-á a devoção dos primeiros sábados, às 11 horas a missa, neste recinto, às 14, a hora da reparação ao Imaculado Coração de Maria, na Capelinha das Aparições, e às 15, meditação e adoração eucarística na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Recordamos também que aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. Irmãos e irmãs, desde sempre, os cristãos que participam na Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderdes, sois convidados a deixar a vossa oferta numa das caixas de esmolas junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuís para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. À saída do recinto, devereis ter cuidado para manter as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. O Presidente da nossa Assembleia, com a bênção final, faz também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Bendito seja o nome do Senhor. agora e para sempre, O nosso auxílio vem do Senhor. que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos desejo uma boa peregrinação, que possam usufruir deste belo espaço onde é espontânea a nossa relação com o Senhor e nos disponibilizamos para o ouvir, para o ler e para o testemunhar. Na pessoa do Padre Fernando Domingues, provincial dos combonianos, saúdo todos os caríssimos padres combonianos aqui presentes, amigos de algumas etapas também da minha vida, que tanto bem espiritual me fizeram e que também tanto me ensinaram na missão. Saúdo religiosas e religiosos, leigos ou consagrados, toda a família comboniana e todos os outros grupos e famílias que hoje aqui se juntaram. Com a bênção da Mãe do Céu, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Cantemos cá em casa.